Para você que é iniciante, hoje eu tenho um assunto de extrema importância para compartilhar. Eu vou falar sobre os pronomes interrogativos, também conhecidos como WH questions ou WH words, ou palavras que contêm as letras W e H na escrita. Gente, em suma, são palavras utilizadas para formular perguntas. Bom, os pronomes interrogativos são essenciais na construção de perguntas e sempre iniciam uma frase interrogativa. Eles são usados para obter mais informações mais específicas, e não podem ser respondidos apenas com um simples sim ou não, yes or no. Por exemplo, se eu te perguntar qual é o seu número de telefone, você não pode me responder apenas sim ou não. Você precisa me dar mais informações e dizer o seu número de telefone. O uso dos pronomes interrogativos é bastante semelhante com a forma como nós utilizamos em português. Então, não se preocupe, pois você rapidamente vai entender como formular frases com esses pronomes. Eles são a base para quando você deseja fazer perguntas em inglês. Na língua inglesa, o número de pronomes não é muito grande, e isso torna fácil saber quando utilizá-los. Então, gente, o primeiro passo é conhecê-los. Eu vou apresentar 7 deles para você agora. Vamos lá então? Pessoal, então vamos falar sobre os pronomes interrogativos em inglês, ok? Vamos começar pela pronúncia então? Então eu tenho what, which, who, where, when, why e how. Gente, vamos repetir mais uma vez? What, which, who, where, when, why, how. Ok? Pegou aí a pronúncia? Então vamos lá. Vamos ver a tradução deles. What, o que, qual. Which, qual. Who, quem. Where, onde. When, quando. Why, por quê. How, como. Eu coloquei essa tela, gente, para a gente perceber o seguinte aqui, para falar para vocês o seguinte. Nós chamamos os pronomes interrogativos em inglês também de question words, ou palavras de fazer pergunta. Nós chamamos de WH questions. Por que nós chamamos de WH questions? Porque todos os pronomes têm o W e o H na escrita aqui, olha. Até esse último aqui, que é o how, eu também tenho W e o H, só está em posições diferentes. Começou com H e o W está no final, mas eu tenho o W e o H, ok? Então observa aqui que todas as palavras têm, por isso que leva esse nome de WH questions, ou também de question words, né? Palavras de fazer pergunta. Quando eu uso what, eu vou relacionar com coisas, eu vou perguntar sobre coisas, né? O que são coisas? Sei lá, computador, carro, gato, enfim. Quando eu vou perguntar de alguma coisa, eu uso what. Mas eu também posso usar which, que tem a mesma tradução de what. Só que eu vou relacionar which com choice, ou seja, com escolha, choice, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre o uso desses dois pronomes aqui. Who, people, pessoas. Então, quem, né? Eu vou relacionar. Se eu estou falando quem, eu estou perguntando de pessoas. Where, places, lugares, places.
When, que é quando. Vou relacionar com time, que é tempo. Why, que é porquê, de pergunta, né? Eu vou usar então com razão. Eu quero saber a razão. Reason. E how, que é como, eu vou relacionar com manner, maneira. Então vamos ver cada um deles, como que eu uso cada um deles então? Vamos começar pelo what, que é qual, o que. Então olha aqui, ó, usado para fazer perguntas amplas e abertas, buscando informações sobre coisas, características, ações, preferências, entre outros. Então, gente, quando eu quero perguntar sobre alguma coisa, eu uso o what. Olha o exemplo aqui, olha. What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Tá? Então, eu quero saber de uma coisa que é o seu nome, então eu uso o what. Olha esse outro exemplo. What do you have in the suitcase? What do you have in the suitcase? O que você tem na mala? Tá? Which. Which também tem essa ideia de qual, o que, é usado para fazer perguntas quando há uma escolha ou seleção entre duas ou mais opções. Então eu vou usar which, que tem a mesma tradução de what, quando eu dou opção de escolha para quem eu estou perguntando. Então olha esse exemplo aqui. Which color do you like better? Blue or green? Qual cor você gosta mais? Azul ou verde? Gente, no meio de tantas cores, eu estou dando opção entre azul e verde, blue or green, para você escolher. Então, nesse caso, eu uso o which. Olha este outro exemplo aqui, olha. Então, aqui no caso de which is your favorite season, eu estou perguntando qual é a sua estação favorita. Então, de 4 estações que nós temos no ano, eu estou perguntando para você a que você mais gosta, a sua favorita, ok? Who, usado então para perguntar de pessoas. Então, olha este exemplo aqui. Who is coming to the party? Who is coming to the party? Quem está vindo, desculpa, para a festa, certo? Então eu estou perguntando de pessoa. Who? Who is your best friend? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Então, quem, eu uso who. Quando eu quero perguntar de pessoa, eu uso who. Where, que é onde, né? Usado para perguntar sobre lugares ou localizações. Então, olha o exemplo aqui. Where is the nearest library? Where is the nearest library? Onde fica a biblioteca mais próxima? Um lugar, né? Biblioteca. Então eu vou usar o quê? Where. Where are you from? Where are you from? Então aqui, gente, de onde você é? Estou perguntando também de um lugar, né? Place, lembra? Places. Então, quando eu quero perguntar, então, de lugares eu uso onde, que em inglês é where. Gente, em português eu posso começar aqui, olha esse exemplo aqui, ó. De onde você é? Então, em inglês não pode acontecer isso. Em inglês eu sempre começo pelo pronome interrogativo, que no caso aqui é where. When, que é quando, que a gente usa então para perguntar de tempo, horários. Então olha o exemplo. When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então eu quero saber em que tempo que acontece isso. Então eu uso when. When did you arrive home last night? When did you arrive home last night? Quando você chegou em casa ontem à noite? Quero saber que tempo que foi esse que você chegou em casa ontem à noite. Eu uso então o quê? When. Why? Por quê? Te pergunta. Usado então para perguntar sobre motivos ou razões. Eu quero saber então
Qual a razão? Olha o exemplo. Why did you choose that movie? Why did you choose that movie? Por que você escolheu aquele filme? Quero saber a razão, né? Why did you recommend that book to me? Why did you recommend that book to me? Por que você recomendou aquele livro para mim? Eu quero saber, então, qual a razão de você ter me recomendado aquele livro. Então, por quê? Why? E how, que eu uso então para perguntar a maneira, o modo como algo é feito, por exemplo. Então, olha aqui. How do you cook pasta? How do you cook pasta? Como que você cozinha macarrão? Quero saber o modo, a maneira. How often do you exercise? How often do you exercise? Com que frequência você exercita? Bom, pessoal, então aqui, olha, eu trouxe esse exercício aqui para a gente fazer. Vamos exercitar então tudo isso que nós falamos? Então, complete as frases abaixo com os pronomes interrogativos adequados. Bom, eu tenho essa primeira frase aqui. Então, favorite color. Então, eu quero saber sobre a sua cor favorita. Qual o pronome interrogativo que eu vou usar? What, tá? Porque cor, gente, tem muitas possibilidades, tem muitas cores, tem um universo grande de opções. Olha esse outro exemplo aqui, olha. Aqui está no passado, né? Did, que você escolheu. Está fazendo a pergunta, né? Did you choose for your project? Então, aqui eu vou usar o which, porque eu parto do princípio aqui que eu tinha uma certa quantidade, um universo tão grande de possibilidades de livros. Então, eu vou usar which. Gente, lembrando que em inglês é contexto. Então, eu estou partindo do princípio desse contexto. Olha, qual livro que você escolheu? Né? Provavelmente tinha lá algumas opções e foi escolhido um livro. Então, which. Which book did you choose for your project? Tá? Fazendo pergunta. Olha esse outro aqui. Going, né? Você vai estar indo. Eu estou fazendo uma pergunta usando be going to aqui. Eu quero saber para onde que você vai nas suas férias de verão. Então, where, que é lugar, né, gente? Places, lembra? Lugares. Então, places, where. Agora, eu quero saber agora sobre o seu aniversário. O exemplo lá do que a gente acabou de ver, né? Então, when, também eu estou perguntando sobre tempo, tá? Então, quando eu falo sobre tempo, when. When is your birthday? Agora, olha aqui. Eu quero saber o modo como você faz uma xícara de café. Modo, maneira, manner. How. How do you make a cup of coffee? Agora, olha aqui. Eu quero saber por quê, né? Por que você escolheu, né? Então, qual a razão pela qual você escolheu essa universidade? Então, why. Então, why did you choose this university? Why did you choose this university? Agora, olha aqui. Eu quero saber sobre uma pessoa. Então, eu uso quem, uso who. Por quê? Porque quem. Então, who is your best friend? E também foi o exemplo lá do anterior, né? Que a gente já viu. Bom, pessoal, aqui eu quero saber, então, qual vai ser a hora da reunião. Então, what? What time is the meeting? What time is the meeting? A que horas é a reunião? Próximo. Bom, pessoal, o próximo agora, eu quero saber qual é o time, então, que venceu. Então, aqui eu tinha algumas possibilidades de time, né? No contexto aqui. E um deles venceu. Um deles foi venceu o campeonato. Então, aqui também é o which. Which team won the championship? Próximo. Eu quero saber onde que você comprou aqueles sapatos, né? Então, onde você comprou aqueles sapatos? Where, porque eu estou falando de lugar.
E assim chegamos ao final desse vídeo sobre pronomes interrogativos em inglês. E eu espero que tenha sido uma aula útil e esclarecedora para você. Agora que você compreende o que são os pronomes interrogativos e como usá-los, você está um passo mais próximo de se comunicar com confiança e precisão na língua inglesa. Os pronomes interrogativos são ferramentas essenciais para formular perguntas e obter informações relevantes. Lembre-se de praticar o uso dos pronomes interrogativos em situações reais, como em conversas, exercícios de escrita e na leitura de textos. Quanto mais você praticar, mais natural será para você incorporar essas estruturas em seu vocabulário diário. Se você gostou desse vídeo e achou esse conteúdo útil, gostaria de pedir seu apoio. Por favor, deixe um like no vídeo, ative o sininho de notificações para receber atualizações dos meus próximos vídeos, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e se ainda não for inscrito no canal, gente, então se inscreva, por favor. Porque assim você vai receber mais dicas de aulas de inglês e vai estar ajudando o meu canal. Sua interação e suporte são muito importantes para mim, pois você me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade e alcançar mais pessoas interessadas em aprender inglês. Agradeço por assistir e espero te ver novamente nos próximos vídeos.